Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Hoje eu vou entrevistar os três mosqueteiros. Estão juntos comigo nesse bate-papo de hoje, nessa prosa, Jameson Paulo Almeida, Diego Tolentino de Lima e Rafael Henrique Fernandes, que são pesquisadores do CTC comigo. E o tema da nossa entrevista será a importância do controle do milho tiguera. Jameson Paulo Almeida, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Boa tarde, Divino Ronaldo. Tudo bem, graças a Deus. E você? Eu estou ótimo. Eu fiquei sabendo que você tem uma novidade aí na sua casa agora. Tem sim, né, Divino Ronaldo? Agora eu sou pai de família, né? Muito bem, tá igual o Gustavo Lima, agora é homem de família. Parabéns para você, pelo seu bebê, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Rafael, muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Divino Ronaldo. Um abraço, muito obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez estar participando aqui do seu programa, batendo um papo com vocês. Muito bem, muito obrigado. Diego, como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia, Divino Ronaldo. E com você, com satisfação estar novamente aqui com essa equipe aqui, nossos colegas aí do CTC, para a gente trocar mais umas ideias aqui, troca de experiências muito legal, né? Muito bem, tudo maravilhoso estar com você, gente. É um prazer muito grande. Nós vamos falar hoje da importância do controle do milho tiguera. E eu estava conversando com o James alguns dias atrás e eu falei para ele que eu fiquei muito preocupado. Andando aí pelos campos, a gente vê muitas lavouras de soja com bastante milho. E eu gostaria de saber de você, James, nesse início do nosso bate-papo, isso é normal ou isso é um problema? Divino Ronaldo, se a gente falar em uma certa lógica, é normal e é um problema, né? É normal porque o nosso sistema agrícola ele se baseia basicamente na sucessão soja-milho ou soja-sorgo, né? Ou seja, soja em primeira safra e milho ou sorgo em segunda safra. Na maior parte da nossa região, que é o sudoeste goiano, principalmente aí, né, citar a área de atuação da cooperativa Comigo, é o milho tolerante ao glifosato, né? Então, a nossa soja ela já é tolerante a uma tolerância que a gente fala adquirida, ou seja, uma soja transgênica e um milho transgênico. A soja tolera a aplicação do glifosato e o milho também. Então, estou cultivando soja agora, eu tenho milho tiguera lá, o milho voluntário. E aí, na segunda safra, eu vou semear o milho, né? E provavelmente boa parte das áreas são cultivadas aí com milho tolerante ao glifosato. E que provavelmente vai ter esse milho aí, né, na próxima safra de soja. Só para eu entender, então, o milho que era cultura, agora ele deixa de ser cultura para se tornar uma planta daninha? Justamente. A gente evita falar, né, citar ele como uma planta daninha, até mesmo porque ele está no sistema agrícola, mas lembrar que a definição de planta daninha, toda aquela planta que está no momento ali que eu estou cultivando uma determinada cultura e ela está atrapalhando aquela cultura, consequentemente vai reduzir a minha rentabilidade, né, por reduzir a produtividade daquela cultura cultivada, sim, ele pode ser considerado nesse momento como uma planta daninha. Mas a gente evita falar ele como planta daninha, né, Divino Ronaldo? Aí a gente chama ele de milho voluntário, milho tiguera. Coloque os nomes mais bonitinhos. Além do milho, que outra planta pode ser considerada? Eu vou continuar falando que ele é um problema aí, que ele é uma planta daninha. Que outra cultura, nesse caso, se torna uma planta daninha, o Jameson, além do milho? Isso, além do milho, a soja, essa soja que nós vamos colher ela agora, e depois implantar a cultura do milho ou a cultura do sorgo, ela vai ser a soja tiguera, ou a soja voluntária, e ela vai ser uma planta daninha. Só que a diferença, né, Divino Ronaldo, que a soja, pelo metabolismo dela, que a gente fala é uma planta C3, e o milho é uma planta C4, o milho tem um potencial de maior, que a gente fala, dano direto, ou seja, a mato competição.
Então, o milho ele vai competir mais agora com a soja do que propriamente a soja tiguera lá na frente, na segunda safra, no milho ou no sorgo. Então, essa é basicamente a diferença. Muito bem, entendi. Rafael, que outros problemas fitossanitários se pode atribuir a esse milho tiguera? Bom, Divino Ronaldo, como o Jameson já iniciou a fala aí dizendo essa problemática do milho tiguera, né, causando essa mato competição aí com a cultura da soja, mas a gente tem que lembrar que a persistência dessa espécie competindo aí, convivendo com a soja, traz outros problemas também fitossanitários, que estão relacionados principalmente à multiplicação de pragas, multiplicação de doenças, né? Sempre que você tem uma cultura já tão especializada no nosso sistema de cultivo aqui, no nosso ambiente de cultivo do sudoeste goiano, e que ela persiste no solo, persiste no sistema, e você não está direcionando as suas atividades, né, as suas aplicações, a sua adubação voltada para ela, ela se torna um problema. Então a gente tem que pensar, por exemplo, que dentro de alguns meses, 3 meses, 4 meses, estaremos entrando aí depois da semeadura da soja, estaremos entrando com o cultivo do milho. E que as pragas, doenças que necessitam dessa multiplicação, elas estão no sistema desde o cultivo da soja, elas podem começar lá no cultivo do milho com uma população mais alta do que na sua ausência, né? Isso aí serve, por exemplo, para os nematóides, né? O Pratylenchus vai continuar se multiplicando nesse milho tiguera, ou nesse milho, no milho tiguera, nesse milho voluntário. Quando chega no cultivo do milho, essa população de pragas e doenças pode estar mais alta, então a gente tem que evitar que essa cultura esteja presente. Por exemplo, o próprio Pratylenchus, nematóide de galha, algumas espécies podem se multiplicar no milho, né? As próprias doenças que têm uma fase saprofítica, que podem se multiplicar, que podem sobreviver em restos culturais, quando você tem esse resto cultural do milho já no sistema da soja, eles atuam multiplicando, podem multiplicar ainda mais. A exemplo da própria mancha branca do milho, a eumintosporiose. Então, todos esses fungos vão se beneficiar desse cenário. E um detalhe importante, que está em evidência, né, no nosso cenário agrícola, quase que praticamente de todo o Brasil, onde se cultiva o milho, é a questão do complexo de enfesamentos, né, onde que nós temos o enfesamento pálido, causado pelo espiroplasma com Kelly, o enfesamento vermelho, causado por um fitoplasma, e temos também uma virose, que é o vírus do raiado fino, o vírus da risca. E sempre que a gente tem, então, o milho já presente no cultivo da soja, essas doenças estão se multiplicando nesse milho, né? E tudo isso pode causar bastante problema para quando a gente for instalar, de fato, a cultura do milho de segunda safra, né? Com a intenção desse cultivo. Então, é muito importante o controle do milho tiguera nesse cenário, para que a gente tente minimizar esses problemas desse complexo de enfesamentos, de nematóides e também de alguns fungos que persistem no sistema. É muito importante. Muito bem. Diego, o milho tiguera, ele atua como ponte verde para a sobrevivência de insetos? Sim, Divino Ronaldo. O milho tiguera, ele vai ser uma ponte verde para 2 principais pragas da cultura do milho. A gente dá um destaque maior, é claro, para a cigarrinha, que vai transmitir o complexo de enfesamento, que tem sido um problema muito recorrente, muito grave, mas também não podemos esquecer da lagarta do cartucho, né? A Spodoptera frugiperda. Então, a lagarta do cartucho é uma praga de sistema, a gente pode chamar ela assim, por quê? Porque ela é uma praga primária do milho, entretanto, ela também vai sobreviver e se multiplicar na entre-safra, tanto em forrageiras, tanto em plantas daninhas. Depois vem a soja, ela também se alimenta de soja, então ela é muito importante nesse sistema por conta disso. E a presença do milho tiguera no meio da soja como ela é uma praga preferencial do milho, então ela vai se multiplicar melhor, se desenvolver melhor no milho. E, por exemplo, quando a gente consegue fazer o controle do milho tiguera, mas já tem lagartas nesse milho desenvolvidas, o milho vai morrer
e ela vai passar para a planta de soja. Lagartas grandes na planta de soja, dependendo do estágio vegetativo, do estágio fenológico da soja, se já tiver vagem, a Spodoptera vai causar dano nas vagens. Então, além de ser o milho tiguera uma ponte verde dessa lagarta do cartucho para a próxima lavoura, que seria o milho safrinha, ele também vai multiplicar a própria praga que pode migrar para a soja. E se tratando da cigarrinha, né, do milho, por que o milho tiguera ele é tão importante, né, no ponto de vista de multiplicação dessa praga que vai causar problemas depois para a gente na safrinha? Porque o milho ele é o único hospedeiro da praga. O que é um hospedeiro? O hospedeiro é onde a praga consegue se multiplicar. Existem outras gramíneas, como sorgo, milheto e forrageiras, onde a cigarrinha se mantém viva, mas não se multiplica. Então, é considerada uma planta abrigo e não um hospedeiro. Então, quando a gente tem o hospedeiro no campo durante a safra de verão, que é o milho tiguera, aí ela vai se multiplicar. Aí ela vai multiplicando, multiplica também no milho verão, milho silagem. Aí essa alta população que vai se desenvolver durante a safra de verão vai migrar toda para safrinha. Aí no início do desenvolvimento do milho, onde ela está mais sensível ao complexo de enfesamento e vai trazer essa grande problemática que a gente tem visto nos últimos anos. Muito bem. Hoje eu estou conversando com o Jameson Paulo Almeida, com o Diego Tolentino de Lima, com o Rafael Henrique Fernandes. São pesquisadores do CTC comigo, são grandes pesquisadores, grandes profissionais, e estamos falando a respeito da importância do controle do milho tiguera. Ô Jameson, como é que se faz para controlar esse milho tiguera no meio da soja? Pode, Ronaldo. Conforme você mencionou, né, que tem visto nas lavouras já implantadas, né, aí é a aplicação de herbicidas em pós-emergência, ou seja, em pós-emergência da cultura da soja e pós-emergência aí do milho voluntário, milho tiguera. Né, quais esses herbicidas que a gente vai aplicar já, que o glifosato que a gente está aplicando na soja para controlar outras plantas daninhas não vai controlar o milho tiguera, porque esse milho, ele vem, né, ele tem uma semente, né, que está com transgenia, que tem, ou seja, tolerância adquirida. Aí a gente tem uma ferramenta que são os herbicidas que a gente fala aí do grupo DIN, do grupo FOP, são inibidores de SCCAs, né, são graminicidas que a gente fala natos. Então, esta é a forma que a gente tem de remediar esse problema agora. Só que tem outras formas também. Tem alguns herbicidas que a gente vai aplicar em pré-emergência, seja na modalidade plante e aplique, ou seja, planta a soja e aplique esse herbicida, ou antes do plantio da soja, seja que chama a modalidade aplique e plante. Ou até mesmo de forma mais antecipada, Divino Ronaldo, 30 dias antes do plantio da soja, 15 dias antes, eu aplicar o herbicida que vai ter ação em sementeira, né, que vai ter ação nessa semente de milho que está no campo, que sobrou de resteva lá da colheita do milho segunda safra, agora do ano, que normalmente que a gente vai colher esse milho segunda safra, colheu, né, esse ano foi aí em agosto, julho, junho, né, os mais aí por último foi em agosto. Então, vai sobrar algumas espigas, vai ter perda na colheita, então, de milho já trilhado. Então, uma das formas da gente pegar, controlar esse milho com herbicida em pré-emergência, essas aplicações, seja 30, 15 dias antes do plantio da soja, ou até mesmo na modalidade aí antes, 5 dias, um dia antes do plantio da soja, ou plantei a soja, tem herbicida que vai ajudar a gente a controlar essa sementeira de milho voluntário, ou seja, milho que sobrou, que a gente perdeu na colheita, né, aí do milho segunda safra. Mas esse controle é eficiente? Esse controle é eficiente. Agora, sim, Divino Ronaldo, se a gente quer reduzir esse controle em pós, ou seja, reduzir essa mata competição inicial, né, até conversando ali antes da entrevista, você leu uma pesquisa que viu aí que uma planta por metro quadrado pode reduzir até 17%. E a gente vê pesquisas conduzidas na região, aí, pelas universidades aqui da região, um colega pesquisador, vou até citar o nome dele aí, o Guilherme Braz, né, um artigo recente dele aí, publicado na Revista Brasileira de Planta Daninha, mostrando, né, que, assim, por exemplo, dependendo da cultivar,
uma planta por metro quadrado, né, Divino Ronaldo? Uma planta por metro quadrado. Isso vai me dar aí em torno de 10 mil plantas por hectare de milho, né? Isso é fácil de se ter, de milho voluntário. Vai gerar uma perda em torno de 2,5 até 3 sacas por hectare. Pensa, uma planta de milho. E é fácil você encontrar, às vezes, até aí 5, 6 plantas de milho. Diego, tem como a gente tentar minimizar os problemas causados pela cigarrinha? Então, Divino Ronaldo, tem como a gente tentar minimizar esses problemas. E o principal método, né, a principal questão que está ligada ao nosso tema, que é o controle do milho tiguera. Então, para a gente entender mais um pouco o que acontece e por que dessa importância de eliminar o milho tiguera, é o seguinte, a cigarrinha, nessa alta população que ela vai estar, como eu mencionei, migrando para as áreas de segunda safra, ela tem uma migração muito a longas distâncias, ela chega a migrar até 20 quilômetros de distância, procurando de forma ativa um hospedeiro, e quando é de forma passiva, onde ela entra nas correntes de ar e vai aleatoriamente, ela chega a migrar centenas de quilômetros, centenas de quilômetros. Então, a principal forma de tentar minimizar é controle do milho tiguera. Além disso, o que a gente pode fazer? Fazer um bom tratamento de sementes. Para quê? Para que quando essa cigarrinha migrante de outras áreas chegue na lavoura de milho safrinha, essa planta já esteja protegida com inseticida e controle essa cigarrinha. E, além disso, os principais, na verdade, o ponto crítico do milho é de emergência até V4. Então, todas aquelas cigarrinhas que estavam lá no milho tiguera, milho verão, milho silagem, elas multiplicam e multiplica também o complexo de fezamento, que são os molicutes e as viroses que o Rafael mencionou. E elas vão migrar infectadas para as lavouras de segunda safra. E aí, nessa fase crítica, ela vai transmitir a doença para o milho, só que a gente não vai ver os prejuízos de forma imediata, porque ela é contaminada mais cedo, e só na fase reprodutiva que a gente vai ver os sintomas de perda de produtividade. Então, a gente fazendo um bom tratamento de semente, a gente já minimiza, porque aquela cigarrinha que chegou lá vai contaminar uma planta, mas antes dela passar para outra, ela pode ser já controlada. Além disso, a gente também tem a opção de entrar com controle químico, fazer aplicação de inseticidas, só que ele ajuda, mas não é a solução. Por quê? Porque essas cigarrinhas, elas já chegam contaminadas, como eu disse. Então, se a gente faz uma aplicação hoje, ela tem uma eficiência boa, elimina todas as cigarrinhas da lavoura. Daqui 1, 2, 3 dias, a lavoura já pode estar totalmente colonizada de novo com outros indivíduos que vieram migrantes e estão contaminados. E antes do produtor entrar com a próxima aplicação, vamos supor que um intervalo curto de entrada seria 5 dias. Nesses 5 dias, aquelas cigarrinhas que já migraram, já contaminaram várias plantas, porque a transmissão dos molicutes e das viroses é bem rápida, em torno de 1 hora, dependendo do patógeno, meia hora, 1 hora ela se alimentando daquela planta, ela já transmitiu, aí ela passa para outra. Então, esse grande complicador do controle químico, ele contribui, com certeza, mas não é a solução. A solução é tentar reduzir a população da cigarrinha antes da safrinha. E, além disso, tentar sincronizar janelas mais curtas a semeadura do milho por região, para evitar que ela migre de lavouras mais velhas para lavouras mais novas. Se tiver um escalonamento, ela sempre vai migrando, levando os molicutes. Tentar evitar semeadura próximos a áreas onde tem plantas com sintomas de fezamento. E também utilizar cultivares que têm alguma tolerância. Essas são as estratégias mais básicas, né, que contribuem, mas o principal é eliminar o milho tiguera para a gente não ter população. Depois da população alta, aí fica complicado a gente controlar, minimizar as perdas por enfezamento. Ô Rafael, todo híbrido de milho tem a mesma suscetibilidade ao complexo de enfezamento?
Então, Divino Ronaldo, nós já falamos um pouco aí sobre a problemática, né, do milho tiguera em si e a importância do controle dele para que nós não tenhamos altas populações. Primeiro, não temos essa mata competição com a soja e para que ele não multiplique o patógeno e também não seja aí o hospedeiro da cigarrinha. Então, já falamos do hospedeiro da cigarrinha, mas um hospedeiro ainda na condição voluntária. Então, agora para a gente falar da planta, no caso, quando a gente for iniciar o cultivo do milho, é muito importante também a seleção de materiais que tenham diferentes níveis, que tenham tolerância, né, ao ataque da cigarrinha e também à expressão dos sintomas dos enfesamentos e do vírus do raiado fino. Hoje, nós já temos realizado esse tipo de trabalho, assim como outras instituições, e as próprias empresas que trabalham com melhoramento genético do milho, buscando aí fontes de tolerância para tentar minimizar também esses prejuízos do complexo de enfesamentos, né? Só brevemente falar um pouco sobre a sintomatologia, né, desses patógenos, né? Então são 3 principais os que causam complexo de enfesamento, como eu citei o espiroplasma com QL, que causa o enfesamento pálido, o fitoplasma, que causa o enfesamento vermelho. Esses 2 são molicutes, são um grupo de patógenos que se assemelham muito às bactérias, né? E eles colonizam, digamos assim, a planta via floema. Ele se multiplica e vai estar ali infectando o floema da planta. Toda a planta, raiz, caule, folha, todas elas. E assim, quando a cigarrinha faz a sua sucção de seiva, ela vai estar contraindo, então, esses patógenos. E uma vez infectada, essa cigarrinha, ela vai, depois de um período que ela fica ali latente dentro da cigarrinha, ela começa a multiplicar isso indefinidamente até o final da sua vida, né? A mesma coisa acontece, de forma parecida, acontece com a planta. Uma planta infectada com o molicute, ela vai ser uma planta doente até o final do seu ciclo, né? Ela não vai deixar de estar infectada pelo molicute. A mesma coisa com o vírus do raiado fino, né? Uma vez infectado, o problema irá persistir. A grande diferença é de quando essa infecção ocorre. Se essa infecção ocorre em estágios mais iniciais da planta, passado aí o período de latência na planta, para a expressão dos sintomas, que varia de 2 a 3 semanas para os molicutes e um pouquinho mais curto, 12, 15 dias para o vírus do raiado fino, aí sim ela vai começar a ser uma fonte de inóculo para toda a lavoura, para lavouras vizinhas, vista a disseminação, o potencial de disseminação que a cigarrinha tem. Mas como que a gente vê isso no campo? As plantas que são infectadas precocemente, normalmente demonstram sintomas de entrenós curtos, plantas com porte reduzido. Acontece também um multipendoamento, a gente vê um pendão totalmente desconfigurado. Em alguns casos mais graves, não há nem a formação da flor feminina, no caso que seria a espiga, né? Não tem essa formação, ou pode acontecer também o multiespigamento, temos diversas espigas mal formadas e a produção do grão fica bastante comprometida, com grãos xoxos, de baixo peso. Então, quanto mais precoce acontece, maior a chance de esses sintomas se expressarem na planta. No caso de quando a gente adota essas estratégias de controle, faz um controle efetivo do milho tiguera, faz um bom controle via tratamento de semente para reduzir essa infestação inicial e depois complementa com as pulverizações, a gente atrasa essa entrada da cigarrinha doente na nossa propriedade. Então, a quantidade de sintomas, a expressão dos sintomas tende a ser mais tardia e menos nociva para a planta. E aí é quando a gente vê, em condições mais precoces, aquela planta também que às vezes está definhando e expressa muito umas folhas amareladas ou folhas vermelhas. A gente enxerga isso muito nas condições de segunda safra, nas bordas dos talhões, mas quando a infestação é alta, a gente encontra isso ao longo de todo o talhão. E é interessante porque, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, nós temos os 3 patógenos agindo de forma conjunta. A planta dificilmente vai estar infectada no nosso sistema hoje, ou só pelo enfesamento pálido, ou só pelo enfesamento vermelho. Normalmente os 2 estão juntos. E ainda pode acontecer de ter também o vírus do raiado fino. E a expressão em termos de coloração nas folhas é muito semelhante. O vírus do raiado fino, ele pode causar um amarelecimento via de regra.
mas já o enfesamento pálido ele pode expressar coloração amarela ou coloração avermelhada, a depender do cultivar. E a mesma coisa com o enfesamento vermelho. Pode causar também o sintoma de vermelhidão ou de amarelecimento. Então é muito confuso, por isso que a gente chama de fato de um complexo, né? É um complexo de doenças que está agindo ali. E a resposta dos híbridos é muito importante. Então, sempre que o produtor for procurar selecionar o híbrido que ele vai cultivar, já tendo esse histórico de dificuldade de controle da cigarrinha e do complexo de enfesamentos, é importante que ele se atente àqueles e conheça esse híbrido que tem uma maior tolerância. É difícil a gente pensar direto em resistência. A resistência, pensando assim de forma genética, que tenhamos assim genes de resistência ao molicute, do enfesamento pálido ou do enfesamento vermelho, é muito difícil, porque além de termos 3 doenças, nós temos um vetor muito complexo, o controle do nosso vetor, que é a cigarrinha do milho, e toda a origem dessa resistência normalmente é multigênica, então a gente teria um trabalho de melhoramento muito grande para conseguir trazer um nível de resistência. Hoje o que a gente tem trabalhado mais é com tolerância. É nesse cenário que a gente enxerga que a gente pode, de fato, mitigar um pouco os danos causados pela cigarrinha e pelo complexo de enfesamentos. Muito bem. Estamos falando sobre a importância do controle do milho tiguera, com o Jameson, com o Diego e com o Rafael, que são pesquisadores do CTC comigo. O Jameson, você falou muito bem a respeito dos inseticidas, explicou sobre cada um deles, mas além os herbicidas. Além dos herbicidas, tem outras formas de controle dessas plantas daninhas? Tem outra forma do mitiguera, ou seja, né, controle do mitiguera? Tem, né? Isso. Mas assim, aproveitando a Você fala... não gosta assim, de chamar o milho tiguera de planta daninha, né? Eu que estou insistindo. Não, você está insistindo, não é. Ele, independentemente, né, ele vai estar lá, né, mesmo que fosse um milho convencional, sem tolerância ao glifosato, ele estaria lá, porque ele faz parte do nosso sistema. A diferença é que a gente ia aplicar o glifosato e ia matar. E aí você perguntou, né, mas em vez de esperar ele vir por meio da soja, porque vai causar má competição, né, vai interferir na produtividade da soja, né, e eu falei sobre a questão do herbicida em pré. Aí você me retorna a pergunta depois da fala dos colegas, né, existem outras formas? O próprio Diego e Rafael falou, se eu controlar bem, né, Divino Ronaldo, essa cigarrinha, fazer um bom controle dela lá no milho segunda safra, né, eu, consequentemente, vou ter menos plantas infectadas pelo complexo de enfesamento, consequentemente, eu posso ter um potencial de ter menos plantas, por exemplo, tombadas, né, essas plantas chegam a tombar. E né, lembrar que a colheita ocorre lá em junho, julho, momento que venta muito. Né? Então, tem essas questões. Agora, se eu for mais eficiente na colheita também, Divino Ronaldo, suponhamos que esse ano não vai ter muita pressão de cigarrinha. A gente controlou muito bem, usou herbicida em pré-emergência lá, para segurar essa sementeira de milho que a gente perdeu lá na colheita do milho segunda safra, né? A gente controlou muito bem ele no milho, aqueles escapes que teve, a gente controlou na pós-emergência, né? Consequentemente, eu multipliquei menos cigarrinha e vou ter menos potencial de ter plantas infectadas com complexo de enfesamento. Então, eu tenho que ser eficiente, né, Divino Ronaldo, em fazer um trabalho de base de fertilidade, de adubação bem feita, porque aí eu já não estou falando mais do complexo de enfesamento que está causando tombamento de planta, mas eu já estou pensando, por exemplo, numa boa uniformidade de distribuição, consequentemente eu tenho menos planta dominada, que a gente fala na área, ou seja, uma planta que vai estar vigorosa e outra raquítica perto, e essa raquítica vai cair, essa espiga vai sobrar depois, né? Então, isso é eficiente na colheita. Então, são várias estratégias que tem, sim, como a gente tem, né, dentro da cooperativa comigo, trabalhado, conversado muito, inclusive no Informe Comigo, Divino Ronaldo, a gente trabalha junto com o pessoal do Departamento de Assistência Técnica comigo, e a gente coloca lá, né, Rafael, ranqueia lá, 10 dicas para, né, um bom cultivo da soja, 10 dicas para o cultivo do milho. Então, a gente pensa em todas essas questões, não só na questão aí que a gente está falando hoje da importância do controle do mitiguera, né, em relação a esse complexo de enfesamento, as pragas aí, Ponte Verde, mas também a gente fala de outros assuntos aí ligados à fitotecnia. Eu poderia resumir tudo que você disse aí, fazer um bom manejo?
fazer bem feito, capricho. Acho que é isso aí. Gente, acabou. Acho que conseguiram passar a mensagem, foi bom. Tivemos alguns probleminhas aí durante a transmissão, mas valeu a pena. Ô Jameson, parabéns aí pelo seu bebê, pela família que está aumentando, é um momento muito importante da vida. Parabéns pelo seu momento profissional também. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Divino Ronaldo. Obrigado a todos aí por essa participação. Permitir que a gente está junto aí conversando sobre esse assunto, né? Que a gente gosta muito, né, Divino Ronaldo? Com certeza absoluta. Diego Tolentino, prazer ter você aqui. Muito obrigado, meu amigo. Divino Ronaldo, agradeço aí mais uma vez o convite, uma satisfação, estamos sempre à disposição. Só falar que pode contar com a gente. Abraço a todos, obrigado a todos aí que estão nos vendo e nos ouvindo. Muito obrigado. Rafael, brigadão também por disponibilizar o seu tempo aí para estar conosco. Eu que agradeço, Divino Ronaldo, pelo espaço mais uma vez, agradeço aí pelo bate-papo com os colegas, pela atenção dos ouvintes, né? Então, como a gente pôde falar hoje de forma breve, o desafio é muito grande, mas eu acredito que todos nós vamos nos empenhar. Essa classe produtora unida sempre transpôs muitos objetivos, transpôs muitos obstáculos, conseguiu seus objetivos. Hoje, o controle da cigarrinha e do complexo de enfesamento é um desafio, mas quando a gente está preparado, busca as informações e age de forma conjunta, a gente consegue superar. É assim com os patógenos de difícil controle, é assim com todas as restrições e dificuldades que a gente passa no nosso meio. Mas eu tenho certeza que unidos seremos vencedores mais uma vez. Muito obrigado. Gente, não é a primeira vez que eu converso com esses três e realmente é um espetáculo, porque um vai complementando a ideia do outro, eles têm uma sintonia muito grande. Eu conversei com o Jameson Paulo Almeida, com o Diego Tolentino de Lima, com o Rafael Henrique Fernandes, são três grandes pesquisadores do CTC comigo, e nós falamos sobre a importância do controle do milho tiguera. E se você gostou desse nosso bate-papo, deixe um like nesse vídeo, comente com alguém, compartilhe, deixe um comentário aí, se inscreva nesse canal e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau. Siga @Agro e Prosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!